Estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente a nova secretária de Educação de Lajeado, Adriana Vettorello. Ela que tem 27 anos já de vida pública aqui em Lajeado, 27 anos de magistério, já fez parte do quadro lá de Forquetinha, já foi diretora de escola, recentemente esteve à frente da escola Vitus Merschbecker, do bairro Universitário, já trabalhou na escola São João, também do bairro Moinhos da Água, na escola São Bento, e agora, assumindo esse novo cargo, o maior desafio, provavelmente, da sua carreira, assumindo no lugar de Vera Plein, que acabou saindo da prefeitura há alguns dias. A Adriana já passou por um período de transição na última semana, já participou da reunião dos secretários municipais de Lajeado, e a escolha, até dito pelo prefeito aqui, Marcelo Calmo, era de alguém que tivesse mais essa aproximação com os diretores, que soubesse mais do convívio do dia a dia. E, bom, a Adriana, pelo currículo, já tem esse envolvimento e eu vi muita repercussão positiva do anúncio do seu nome. Bem-vinda aqui à Rádio Independente, pela primeira vez, né? Numa entrevista aqui no nosso estúdio Lauro Matias Miller. Acho que vai acontecer com mais vezes esse nosso bate-papo aqui, até porque é uma pasta, uma secretaria muito importante, dito até pelo prefeito. É uma secretaria que ela tem um orçamento maior do que muitos municípios, muitas prefeituras aqui da região. Parabéns por essa escolha, né, por esse desafio. Bem-vinda à rádio e fale um pouco, né? Se apresente aí para a nossa comunidade de Lajeado e região. Bem-vinda, Adriana. Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Independente. Sim, eu iniciei meu trabalho em 1994 e recentemente, então, na direção da MF Vitus. O desafio me foi posto, eu aceitei no primeiro momento pelo reconhecimento ao trabalho, né, ao longo desses anos, e também pela credibilidade, né? Pela primeira vez na história, um professor da rede municipal, então, assume a pasta da Secretaria de Educação. A gente sempre teve alguém que foi, né, indicado de fora. Então, é um desafio realmente muito grande. Nesse primeiro momento, procurei, sim, a gente não teve um processo assim de transição, mas procurei já ontem, quando assumi oficialmente, ter uma reunião, e já começou e vai se delongar no resto da semana, com os setores internos da secretaria, para que eu possa, então, me inteirar, né, da real situação, para que a gente possa também estar dando respostas nas demandas mais urgentes da casa. Também já tenho previsto um cronograma, né, de visita às escolas, para que a gente também, tanto das EMEIs quanto EMEFs e projetos, vida, né, para que a gente possa fazer um levantamento de como já estão, né, como estão a caminhada dessas escolas, as demandas, as prioridades que já estão, que foram elencadas, se foram supridas ou não, para que a gente possa também, então, dar ali à frente a configuração de um desejo futuro do que a gente pensa para a rede, né? E, então, nesse primeiro momento, é isso que eu pensei. Um segundo, a gente tem aí, de muita importância, que foi o retorno das aulas presenciais, que ocorreu em abril, né? E agora, então, se intensificou com o retorno praticamente de todos os alunos do ensino fundamental, onde nós temos um trabalho muito grande à frente do nosso plano de ação pedagógica, que é construído, né, nas escolas, pelas equipes diretivas, pelos professores, assessorado também, a gente teve, né, o assessoramento da Vanessa Freitas, que foi uma formação, então, da sede, para que se pudesse estar construindo esse nosso projeto político-pedagógico, né, e o plano de ação, para, então, dar andamento à sequência das ações pedagógicas com essa repercussão que deu agora no retorno presencial, que nós temos que buscar um currículo que venha atender nesse momento, né, as questões, então, das necessidades urgentes agora, né, do nosso currículo, então, e também a defasagem que se tem pelo contexto da pandemia. Então, a gente tem um plano de recuperação posto dentro desse plano. Então, o currículo ele vai abarcar os conteúdos essenciais para o ano corrente, né, para a gente suprir o ano corrente, e também o plano de recuperação para que o aluno, então, possa, no final do ano, ter resgatado as questões das defasagens na aprendizagem. Então, isso também agora a gente já sentou com a equipe, que é o momento de monitorar isso junto às escolas, de ver como esse plano está em andamento, quais são ainda os entraves que possam estar acontecendo, né, se é de recurso humano ou não, se é de tempo, se é de espaço na escola. Então, isso é de suma importância neste momento. E aí, a frente se configura, talvez, após o recesso, né, escolar, já se configura, em conversa que eu tive com o prefeito, o retorno, então,
da questão do tempo integral, que a gente vem considerando que, sendo a educação um serviço essencial, é de importância que nós repensamos, então, esse retorno, né, integral, tanto das EMEIs, quanto das EMEFs que têm contraturno, como as escolas de tempo integral, então. Adriana Vettorello, nova secretária de Educação de Lajeado. Há algumas semanas conversávamos com o prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, onde ele afirmava que o interesse, a partir desta troca, era uma visão diferente para a Secretaria de Educação, uma visão de alguém que fazia parte da vida e do roteiro, do cotidiano da vida escolar, e não uma visão tanto de fora. Essa talvez seria a mudança de perfil que estava sendo buscado para assumir a secretaria. O que lhe foi demandado? Como que as pessoas vão perceber essa troca de administração da antiga secretária agora com você assumindo? Pois é, assumi ontem a secretaria, estou levando uma equipe comigo, né? Algumas pessoas ficaram, então a gente precisa constituir essa equipe primeiro, Tem né? alguém da Vitus também? Tem convidado da Vitus também. A minha coordenadora está comigo, né? Então, Pessoas já de teve confiança que estão pessoa sendo de trazidas confiança também. e já teve também à frente da Secretaria de Educação em outros, né, em outro período. Então, assim, também tem conhecimento. E não vamos pensar agora, assim, ó, nesse momento de grandes outros projetos, porque nós temos bons projetos em andamento, tá? O que nós temos na questão do diferente é essa questão do escutar, de estar próximo aos nossos gestores. Então, aí que eu configurei um primeiro cronograma de visita, que a gente sabe o que fomenta nas escolas e buscar junto, então, com o poder público, né, que a gente possa estar realmente atendendo com qualificação as nossas escolas da rede. Então, a gente tem muito ainda para conversar, buscar e conversar, né, com o prefeito, que já tem sinalizado, assim, ser muito parceiro nessa nova caminhada. Quando você toca no assunto retorno ao turno integral, talvez essa é a principal expectativa que se tem agora, porque as coisas foram melhorando. Exato. E ainda estamos com a pandemia, mas um cenário muito mais de expectativa, de positividade. Já tem os alunos também agora com menor distanciamento na sala de aula, mas já quase em todos os locais 100% dos Isso. alunos presentes. O que está faltando para o retorno do turno integral, os próprios projetos Vida também? A vida normal, né? As pessoas, os alunos podendo almoçar, ficar na escola. Vocês têm uma previsão para que isso aconteça, Sim, Adriana? nós já vamos conversar nas próximas semanas, antes do recesso escolar, vai haver uma reunião com as equipes O diretivas. recesso é quando? O recesso é a última semana de julho. Última Última semana, uma semana de só. julho. Então, a gente pensa que, se terminando o recesso, ali, primeira semana de agosto, a gente já possa estar voltando com essas escolas em tempo integral. As EMEIs que já têm os alunos, né, que ficam até às 5, mas estender o horário das 6h30 às 6h30, né, que são os alunos, então, maiores. As escolas de tempo integral também voltariam, então, os projetos. O que falta ali é a gente ajustar alguma situação na questão mais, a gente foi conversando com os pares, a questão bem da higienização, ainda que tinha a questão do recurso humano, então, para suprir. E em conversa com o prefeito, com certeza a gente vai estar organizando e vendo também com as direções, né, de quais são as demandas que vão surgir na adaptação desse retorno, então, dessas crianças em tempo integral. Nós estamos falando de recesso ali de 26 a 1º? 26 de agosto Desculpe, de julho a 1º de agosto. Isso. Que é no Pega domingo, a última né? semana isso. Seria 2 de agosto, então. Isso. Vocês estão trabalhando com 2 de agosto voltar A com previsão é o turno essa. integral. Se tudo correr bem, a gente conversa agora com as equipes na próxima semana. Vamos organizar esse retorno como ele vai se dar, né? Mas a previsão que sim, que a gente começa a chamar, então, as crianças para as escolas, em tempo integral. Uma das maiores dificuldades sempre foi o preenchimento de vagas no berçário, para as crianças mais novas. Até Sim. foi a última a retomar, eu acho que nem retomou ainda durante a pandemia esse atendimento. Tem algum tipo de previsão em relação a esse atendimento? O berçário, nós conversávamos hoje de manhã com a equipe também da educação infantil. Nós temos um atendimento da questão da compra de vagas, que hoje a gente supre 98%, né, de crianças atendidas. Então, assim, o berçário não é uma grande procura para as escolas nossas da rede, porque a gente consegue atender com essa demanda, né, da compra de vagas. Então, a gente pensa que a educação infantil voltando, o berçário nós seguraríamos um pouquinho mais, não logo ali no dia 2 ou logo na primeira semana. Então, a gente vai ver como se configura, né? Importante é chamar agora essas escolas de tempo integral, turno oposto, essas crianças de EMEI que estão já hoje
em turno integral, mas com horário reduzido, elas passariam a fazer horário integral. As crianças, então, menores que têm o turno meio-dia, passariam a fazer integral. E o berçário a gente vai ajustando ainda, conforme vai se configurando esse retorno dos demais. E aí a gente vai, então, ajustando a questão do berçário também. Adriana Vettorello, nova secretária de Educação de Lajeado. Você já destacou a conversa, a aproximação com as comunidades, mas daquilo que a Adriana via como diretora de escola e também daquilo que eu via de outras diretoras, de professores, o que você entende que seria talvez o principal objetivo nesse primeiro momento? É reforma de educandários, é melhor estrutura, é os professores fazendo um trabalho um pouco diferente do que era realizado? Como é que você via de um lado do balcão e agora passando para o outro lado? Eu nunca separei, né, enquanto gestora, eu sempre, em escola, eu nunca separei muito o administrativo e o pedagógico, eu sempre disse que ele tinha que andar junto, né? Claro que, para te fazer um bom trabalho pedagógico, tu tem que ter uma infraestrutura que também se adeque àquilo que tu busca na tua prática diária como professor. Então, eu vejo que, sim, tem uma demanda grande de questão de buscar ampliação, de reformas, mas isso a gente vem, que a Secretaria vem dando um passo mais à frente e vem atendendo. Então, devagarinho, a gente pensa em dar continuidade a essas questões de infraestrutura. O pedagógico, nós estamos numa situação que a gente está vivendo de um retorno de uma pandemia e uma pós-pandemia. Então, a gente tem que focar agora, né, nesse trabalho de estar próximo do professor. Então, a equipe pedagógica da sede precisa se aproximar mais do professor, estar auxiliando e buscando com ele alternativas para que a gente, então, possa também, ali na frente, suprir as defasagens que foi deixado pela pandemia. Esse, eu diria para ti que hoje é o foco principal. A gente tem que pensar nas habilidades essenciais dos nossos alunos, ver o que comporta isso, como o professor vai fazer isso dentro do espaço. Nós temos recursos humanos para pensar na questão da recuperação de estudo. Então, eu vejo que hoje, nesses primeiros 6 meses aí que eu vou estar à frente da pasta, então, a gente precisa consolidar o que nós já começamos. Nós não podemos entrar com coisas novas onde não foi consolidado ainda o que já se iniciou. Então, como eu disse antes, tem um projeto, um plano de ação pedagógica, onde ele traz toda a organização da escola, desde o início do retorno do dia 28 de abril, e ele vai ter que ir se ajustando, porque a gente tem que buscar alternativas de como trabalhar isso com o aluno, né? Então, ainda suprir algumas situações de necessidade de escolas com professor, isso a gente também está buscando, já conversei também com a Secretaria, né, da Administração, para ver essas possibilidades de como ajustar, porque ainda tem essa situação nas escolas, então, que a gente está ajustando. Ontem tivemos uma conversa e já foi encaminhada, então, várias possibilidades de ajuste para as escolas. Essa questão pedagógica ela é fundamental. O próprio governo do estado já sinaliza a possibilidade de um 4º ano do ensino médio para recuperar, então, as perdas. Até o final do ano passado, a gente percebeu que todos os alunos foram aprovados, não houve reprovação em 2020 em função da pandemia. E muita gente teve dificuldade para manter aquela rotina do EAD, para entregar as tarefas. Então, tem um passivo, acho que, bastante importante para ser trabalhado agora nesse segundo semestre. Com certeza. Esse passo dado agora é aí, né? Nós temos que focar nisso para resgatar o que se perdeu, né? Também tem estudo já foi montado comissões para a gente também pensar ali na frente como vai se configurar a questão da aprovação e reprovação. Então, veja que pensar no pedagógico é pensar não só na organização, né? Espaço pedagógico, eu sempre digo, ele é a vida da escola. Mas, para ele acontecer, nós temos que fazer todos os outros arranjos, né? Então, neste momento, a gente precisa, sim, dar muita atenção a isso que está fomentando nas escolas, que é um pedido muito grande também, quando tu me pedisse o que mais acontecia atrás do balcão. É esse tempo da gente poder saber o que nós temos na mão e consolidar, construir, dar significado. Nós não podemos apenas preencher documentos e dizer que os documentos estão preenchidos e nós vamos estar no papel. Nós temos que consolidar isso na prática. E quando eu falo de consolidar na prática, tem que ser vivido com muita intensidade, tem que ser dado significado. E o nosso aluno está precisando disso. Então, dado o primeiro passo, que foi o acolhimento, né, está sendo trabalhadas as questões do socioemocional, dentro do programa, né, o Pacto pela Paz, que a gente tem a questão do Seja, do Conte Comigo. Então, veja que é tudo uma costura, né, que a gente tem que ir trabalhando com os alunos e com o professor, porque o professor também não pode ser deixado de lado. Ele teve uma demanda muito grande em 2020, atendendo alunos, né, no remoto.
Mas agora também ele tem atividade presencial e não presencial, porque as famílias ainda podem fazer a opção de não mandar a criança para a escola. Então, nós também temos que olhar para o professor, né? Como o professor vem se adequando nesse espaço. Então, isto, atrás do balcão, era o que mais acontecia, né? Vamos dizer, atrás dos bastidores é isso, é dar conta dessa demanda que nos enquanto escola, é uma obrigatoriedade, nós temos que prestar, sim, esse serviço, dar a garantia da aprendizagem, mas também, quando se pensar no retorno integral, dar a garantia da segurança, né? Pensar na segurança, mas também olhar para o nosso profissional, né? De ver como ele vai ser atuante disso tudo. Muito bem. Adriana, sucesso para ti à frente da Secretaria de Educação de Lajeado. Certamente os desafios não serão poucos, Com mas certeza. é muito importante, né? Uma secretaria muito importante e que seja possível, então, dentro desse objetivo da administração, maior aproximação aí com os professores para um desenvolvimento ainda melhor da nossa educação. Gostei da postura, focar na educação, reorganizar o que precisa ser feito e principalmente em recuperar aquilo que foi perdido aí nesses meses de pandemia. É o primeiro passo, né? Eu penso para depois a gente se configurar para desejos futuros. Eu penso que sim, tem projetos, tem planos que a gente vai estar conversando, a equipe está se constituindo, né? Mas eu vejo que sim, nós temos aí uma boa caminhada. A rede de Lajeado, ela tem uma história, né, construída e foi deixada por outros legados de administrações que passaram, enfim. E então é um compromisso, sim. Quando tu dizes que é um desafio sim, porque é um compromisso de manter e também de buscar muito mais pela educação, que a gente sabe que pode ser feito, né? Então, eu quero agradecer o convite de vocês também, agradecer também as muitas mensagens de carinho e apoio que eu recebi, e eu acho que isso vai encorajando a gente num trabalho para fazer a diferença. Dá um suporte, né? Com certeza. Adriana Isabel Zanata Vettorello.